Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Meu nome é Rafael Soares, estamos no canal aí Rafael Soares Espiritualizando. E a gente então volta a agradecer o nosso Pai pela possibilidade, agradecer a presença dos nossos queridos irmãos protetores, aqueles que nos inspiram diariamente, todos os dias, todas as horas, quando nós estamos no nosso momento mais complicado. A gente tem que sempre lembrar deles, sempre lembrar do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, nossa Maria Mãe Santíssima, que eles, no momento mais complicado, quando a gente entra na sintonia que eles nos permitem entrar, a gente consegue desenrolar, desenvolver, sair de apuros, né? E tudo a nosso favor, a forma que eles trabalham. É só ter um pouco de fé, um pouco de alegria, felicidade aí por instantes, né? Fazer a meditação diária, suas orações. Com certeza a vida melhora 100% quando a gente consegue sintonizar. E não é difícil sintonizar, pessoal. 3 orações por dia, 2, né? Já vai ajudar, uma de dia, outra à noite. Preferencialmente que faça uma no meio do dia. Então, pessoal, a gente tem que agradecer mesmo, né? Agradecer a presença do nosso Senhor em nossa vida e também pedir passagem, né? Pedir para que Ele esteja conosco, mas a gente tem que ir atrás, né? Não pode deixar isso rolando solto, a nossa vida vai ficando desequilibrada. Aquele que está aí assistindo a live, a gente sabe que existem na nossa vida vários momentos complicados, difíceis. E às vezes nós temos que nos centrar. Às vezes a gente tem que olhar para nós, né, olhar para o nosso interior e buscar a força que é necessária. Mas como que você busca a força necessária? Primeiro você tem que estar em equilíbrio. E como que você equilibra? Como que você se equilibra? É oração. Meditação ou oração. Meditação o que que é? É o momento em que você pensa em nada. Não precisa refletir, não precisa nada. É você esvaziar a cabeça por alguns instantes. Trabalhar a sua respiração, né? Aquela famosa respiração né, que você puxa o ar em 3 segundos, faz aquela continha, né? Segura mais uns 3 e devolve o ar em mais uns 4 segundos. Essa meditação com essa respiração pausada faz você entrar numa tranquilidade, né? O seu coração vai bater mais devagar, você vai ficar mais tranquilo e aos poucos vai ganhando esse equilíbrio. A partir do momento que você tem essa possibilidade de sentar por alguns minutos e fazer essa meditação, automaticamente o seu espírito vai elevar, vai começar a emitir uma energia que vai atrair aí, ou vai dar passagem para boas energias, bons espíritos. E é aí que você consegue se reequilibrar. E nesse momento que você abriu essa passagem, você já pode começar a mentalizar, né, lugares bons, bonitos, momentos felizes, né, sublimes, né, de preferência, não felicidade material, mas aquela felicidade espiritual mesmo, a presença dos filhos, né, a presença dos amigos, de maneira bem saudável, a natureza, né, compartilhar essa coisa bacana que é a natureza. Então, para você que está com dificuldade, está passando por um momento difícil, a gente só tem uma coisa a dizer: resiliência, paciência, porque vai passar. Momento complicado passa, da mesma forma que o momento feliz também passa. A gente está num mundo de expiação e provas. A gente não nasceu para ser 100% feliz. Por mais que as pessoas acham que a felicidade está em alguns setores da vida, mas são alguns setores só, e setores que não te dá a felicidade plena. A felicidade plena não está aqui. Então a gente tem que nos treinar, né? A gente precisa nos concentrar para poder buscar um pouquinho mais a presença divina na nossa vida,
que é o que é eterno, que é o que nos faz cada vez melhores, é o que nos evolui e é o que nos prepara para a batalha, né? Que a verdadeira batalha é entre nós e nós mesmos, né? Nada mais. Então, o seu inimigo ele está fora da sua caixinha, a pessoa que te quer mal ela está fora do seu raio de ação. O seu espírito é inabalável, então a gente não tem que temer o terceiro, né? Não precisa temer. Você só vai temer quando você deixar que ele entre no seu espírito, na sua mente. Enquanto você estiver certo de si, seguro de si, das coisas que você é, da potência que Deus lhe deu, da sua missão aqui na Terra, quando você enxergar no macro e não mais no micro, você passa a ter uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada. É difícil? Se fosse fácil, né? A gente teria aí milhões de pessoas, a Terra seria muito mais feliz, a Terra seria um mundo sem sofrimento, mas sendo aí difícil, né, esse equilíbrio, as pessoas darem mais atenção para a parte espiritual, é aí que está o segredo do negócio, é aí que fica demonstrado que a nossa Terra é um lugar de expiação e prova. Se fosse feliz, nós teríamos mais facilidade, mas não é, ainda não é, mas vamos chegar lá. Beleza, pessoal? Dando essa introdução aí, pedindo desculpa novamente pelas falhas técnicas, vamos voltar então ao Livro dos Espíritos. Pessoal, semana passada nós estivemos no capítulo falando sobre a segunda ordem, que são os espíritos bons, né? A terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons, e agora vamos entrar na primeira ordem, que é de espíritos puros, que é o nosso objetivo. Ok? Então, vamos lá. Vou diminuir a telinha aqui. O Paco, muito bem lembrado aqui, já me avisou que eu tenho, às vezes, a distração aqui. A gente vai falando. Deixa eu colocar desse lado aqui, porque do outro vai ficar mais complicadinho, porque a gente vai entrar numa nota aqui que vai precisar vocês também visualizarem aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Espíritos puros. Espíritos puros, o nosso objetivo, chegar um dia à pureza espiritual, né? O Kardec ele nos dá aí uma impressão muito bacana sobre a categoria dos espíritos puros. Querem saber um pouquinho mais? Leiam as revistas espíritas que o Kardec publicou, foram 10 anos, e essa em particular é de 1868, em que fala sobre os espíritos puros. Aí fala também de Jesus, fala da categoria dos espíritos que tem aí o mesmo nível espiritual do nosso mestre. Mas a gente vai falar primeiro do básico, que são os espíritos puros, da qual o nosso mestre pertence à alta hierarquia. Beleza? Vamos lá então. Caracteres gerais, item 112. Nenhuma influência da matéria. Então aqui ele já começa a falar dos espíritos puros. Não tem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, é espírito superior. O que é o superior? Ele está a alguns passos a mais. Alguns a gente está sendo singelo, viu? Porque são passos aí, né, que demanda muito tempo de experiência. E é muito tempo que a gente fala, milhões de anos, né? Ninguém chega aí ao espírito puro em alguns milênios, né? Tem que ralar. Coisa que leva muito tempo, né? Então ele fala, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens.
Eu vou falar aqui mais ou menos, né, o que o Kardec fala e depois a gente lê essa introduçãozinha aqui, introdução não, essa nota, né, que tem aqui do lado esquerdo da tua tela. Essa notinha aqui foi puxada do livro da Revista Espírita de 1868, em que um espírito aqui embaixo, qual é o nome mesmo? Na verdade, êxtase sonambúlico, é um médium que entrou em êxtase de sonambulismo e deixou essa mensagem aí por meio de um espírito superior, que explica mais ou menos aí a ordem do espírito do nosso Mestre Jesus. Primeira classe, classe única, ou seja, não tem subdivisões, ela é uma coisa só. Neste momento, o que a gente precisa entender, né? Que a revista espírita depois vai falar que existem várias classes dentro dessa classe única, né? Que você chegou nesse estágio, você já é um espírito feliz, mas dentre eles existem, vamos dizer assim, cargos, né? Começam a ocupar cargos, aí começa aquele mais que acabou de entrar nessa categoria, né? Que não é assim, abre a porta já está do outro lado, não chega um diplominha, ó, você é espírito puro, não é nada disso, isso é natural e gradativo. Então quando a pessoa começa, os superiores começam a perceber que aquele espírito está pronto para começar a receber algumas provas, né? Não provas, gente, porque provas eles não precisam mais, mas alguns desígnios, aí eles começam a ganhar esses desígnios aí para missões, né? Vamos dizer assim. E na medida que vão cumprindo essas missões, eles vão crescendo também, né? E o nosso mestre está na mais alta hierarquia, mais alto grau dos espíritos puros. Então vamos lá ver o que Kardec falava. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então muito legal, né? Percorreram todos os graus da escala. Então chegaram a espírito puro. Aí que a gente lembra de novo. Nesse último grau, espíritos puros, existem outros graus também dentro, que vai designar o cargo de cada um e a missão e os seus desígnios, né? Então você entrou lá, você entra como estagiário. E aí depois vai chegar lá, ó, diretor, presidente, CEO, e aí vai depender na verdade, da boa vontade, do ritmo de alcançar, de evoluir, porque a evolução ela não termina nos espíritos puros. Ah, cheguei nos espíritos puros, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, pelo contrário, a evolução é contínua. Porque se fosse uma evolução, chegou nos espíritos puros, parasse, Jesus não teria se encarregado de construir a Terra. Porque eles seriam espíritos puros, né, mais simples. E aí não teria esse gabarito todo para poder criar tudo que nós estamos vendo hoje, né, por meio dos seus prepostos. Está lá no livro A Caminho da Luz. Então, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Então, quer dizer, não precisa encarnar mais, não precisa sofrer mais, agora o seu desígnio é outro, né? A sua missão é outra, de ajudar apenas, né? Apenas ajudar, apenas servir. E, claro, vai chegar aqui a falar do seu grau de felicidade, como que funciona aí essa felicidade mais ou menos, porque a gente não vai entender não. Eles vão dar uns detalhes aqui, mas a felicidade se sente, né? Se eu só ver, não adianta. Então, a gente vai ter que chegar lá para poder entender isso. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha que delícia! Só de falar, né, que você vai estar pertinho de Deus ali, né, sentindo com mais precisão, com mais, vamos dizer assim, volume, né? A presença de Deus automaticamente já mostra aí o que é a fagulha dessa sensação, né, da felicidade. Gozam de inalterável felicidade, ou seja, é sempre feliz, né? Não muda, vai ser sempre feliz, não tem nada que vai deixar eles tristes. Ah, mas aconteceu uma tragédia na Terra. Eles não vão ficar tristes porque eles sabem o porquê que aconteceu a tragédia. Faz um bem ali, tem um bem, tem uma razão, tem
o dedo de Deus, então não tem motivo para ficar triste. E mesmo diante de tantos segredos, não vão ficar tristes. Eles conhecem muito mais do que a gente, sabe todos os detalhes. Então, isso não vai abalar, não vai trazer nenhum abalo espiritual para eles. Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades, aqui, ó, nem às vicissitudes da vida material. Então aqui, né, não fica limitada a vida material. Então, estando limitados da vida material, eles têm aí essa felicidade plena, contínua, incessante, imparável, e assim vai. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, ou seja, é aquela história que as pessoas têm que tirar da cabeça. Os anjinhos, né, não ficam pulando de nuvem em nuvem, né, não tem aquele negocinho de tocar harpa. Tem, né? Tem, mas não é do jeito que o pessoal está achando e também não é dessa forma tão fantasiosa, né? De todos os mundos, todos os graus de espíritos superiores, existem aqueles que também servem, né, a agradar os nossos ouvidos com melodias. Então, lá no gozar da felicidade plena é você gozar de todos os sentidos, né? Você ter ali o uso absoluto de todos os sentidos, inclusive o auditivo. Então é o auditivo, né, o olfativo e assim por diante. Então, o que a gente acha que é prazer, né, o espírito tem uma coisa muito maior de outra maneira que não a material. Então a gente ainda não sabe o que é ter o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, por conta da nossa limitação de sentidos que o nosso corpo nos traz. Então o dia que a gente se libertar disso aqui, se libertar geralmente, aí, total, né, desse nosso apego material, dos limites materiais, a gente vai ser muito feliz. Então aqui não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação, olha só, perpétua, ou seja, eterna contemplação. Então vai ter ali uma coisa incessante, grande, assim, que não tem como nós descrever, né? Não tem como nós descrevermos aí os detalhes, porque é muita coisa, é uma coisa que você precisa sentir. E traduzir isso em palavras, talvez nem o mais fantástico poeta ou filósofo consiga traduzir em palavras sentir essa reciprocidade, né? Esse amor, sentir essa coisa de Deus com mais potência, né? Com mais precisão. Então isso daí vai ser difícil a gente sentir agora com toda essa precisão. Então a gente tem que se esforçar. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Ou seja, não tem rebeldia, né? O pai falou, o pai mandou, vai ser cumprida a ordem. Obviamente que do nosso pai não virá ordens bizarras, né? Absurdas, né? Só vai vir coisa sublime. Então não tem por que ter rebeldia em cima de coisas sublimes, né? Então o pessoal fala, lá no Lúcifer, não sei o que, foi rebelde, caiu na terra, foi parar lá no inferno. Olha, tem que repensar isso aí, viu? Tem que repensar, eu acredito muito mais numa simbologia do que numa realidade do caractere aí desse espírito que o pessoal atribui como diabo. Eu acho que o diabo somos nós mesmos. Eu não acredito que um espírito de luz superior, que já alcançou todos vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, todos os adjetivos positivos, né, todas as qualidades, vai se desfazer disso para se voltar contra Deus. Não existe rebeldia, não existe
contrariar Deus. Quando você atinge esse grau, você está atingindo ali um nirvana espiritual. Você já conquistou aquilo, não tem como desconquistar, não tem como você jogar fora aquilo. Você já entende tudo o que está acontecendo, você já, vamos dizer assim, como se você estivesse fazendo parte verdadeiramente mesmo de Deus, como se você tivesse ligado com mais força a Deus. Então, se você está ligado com mais força a Deus, se você estreitou esse laço com Deus, não tem sentido você voltar para trás. Não tem sentido você não olhar para o nosso Pai como Ele olha para nós, né? Obviamente, o nosso Pai olha com muito mais infinito, né? Infinita misericórdia, infinito carinho, mas a gente, quando chega num grau desse aí, os seus olhos já são de compaixão total, né? Então se você vai olhar com compaixão para os pequenos, imagina você olhar com amor, né, para o pai, você não vai olhar de outra maneira. Então não consigo entender que o espírito que ganha essa proporção espiritual vá se rebelar contra o nosso Criador. É difícil, né? Isso aí é uma coisa que talvez criada aí para dar um choque naqueles que seguem aí o lado ruim. Do mal precisava de um representante. Eu não acredito que, se existe o espírito Lúcifer, que ele tenha vindo aí a sofrer uma queda, ainda mais por ordem do Pai, fazer ele voltar para trás. Eu não acredito em regressão espiritual, né? Voltar, né, na evolução espiritual. Difícil, pessoal. Desculpa, mas talvez pesquisando um pouquinho mais a gente possa entender melhor isso aí, mas vai ser difícil me convencer sobre regressão espiritual. Cujas ordens, eles são os mensageiros mesmos, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Comandam. Comandar aqui, pessoal, não entra na onda de que há uma ditadura, né? Não é nada disso. Comandam aqui, como a gente viu no nosso lar, no livro, no próprio filme também, os políticos, né? Os que comandam, aqueles que administram, dão o verdadeiro exemplo de como administrar. Então, esse comandam aqui não é ordem, vai lá e faz. Não, é uma coisa sempre sublime, dado com muito amor, olhar né, virado para o bem da humanidade. Então, quando vem uma ordem de cima, essa ordem tem uma finalidade positiva, por mais que aos nossos olhos seja uma coisa ruim. E também, quando vem lá de cima, não vem com aquela ordem do chefe ou comandante, que é austero, né? Nada disso. É uma coisa que vem com bastante carinho, vem com bastante amor, com respeito. Na maioria das vezes, são sugestões que acabam sendo acatadas porque vem com muita coerência, vem sem nenhuma dúvida, né? Então, não tem o porquê ordens pesadas. São sempre sugestões que são sempre cumpridas, como eu disse, porque são minuciosamente estudadas. É isso daí, né? Então, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, quer dizer, são nossos parceiros, né? São nossos irmãos mais protetores, mais velhos, são os sábios, são aqueles que não precisa duvidar, né? Tem ali já a possibilidade tranquilamente de nos auxiliar sem a gente precisar titubear. A gente vai titubear mesmo, isso aí não vai ter jeito que a gente aprende ainda. Mas vem deles só as melhores coisas, porque praticamente aí recebem ordens diretamente do Criador. Assistir os homens nas suas aflições, né? Ou seja, tá ali cuidando da gente, sabendo, vendo até onde a gente vai, porque a carga que a gente recebe é do tamanho que a gente pode carregar.
E às vezes a gente não acha que não tem força para carregar e a gente acaba ficando aflito. Então, quando a gente sintoniza, pede a Deus a ajuda, são eles que vão nos autorizar a aliviar essa carga ou não, né? Então, vão estar sempre ali assistindo a gente. E assim, na medida que vão ganhando altura, ganhando superioridade, eles vão sentindo cada um de nós de maneira mais abrangente, né? Então, obviamente que vai ter muitos setores para poder receber os nossos pedidos, nossas orações, né? E para nos amparar também. E eles também vão designar outros para nos amparar. Mas quando vai se chegando a uma ordem elevada espiritual, vai se dispensando esse auxílio para que chegue a nossa vibração. Por isso que a vibração boa diariamente vai alcançando os espíritos mais superiores. Então, se você não vibra de maneira positiva, se você não cuida de si, essa sua vibração vai tendo mais dificuldade para chegar nas altas esferas. Eles estão aptos a receber aos nossos pedidos, nossas orações, né? Mas se a gente não se esforçar, não chega neles. É como se fosse um sinal de celular. Se você não tiver uma antena forte por perto, o seu celular não pega. E aí o celular vão dizer que está na mão deles. Está na mão deles, né? Só precisa de um sinal forte para que chegue a mensagem para eles. E quem vai fazer esse sinal somos nós, né? E aí, quando não tem como chegar neles, aí são distribuídas várias anteninhas para poder chegar a mensagem neles. E eu acredito que essas anteninhas menores, aquelas que vão fazendo a nossa mensagem impulsionar, são os outros nossos irmãos bons, superiores, mais que hierarquicamente já são inferiores a esses espíritos puros. Ok, pessoal? Acho que a ideia é mais ou menos essa e já dá para ter uma noção. Vamos lá. Assistir aos homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima, ou seja, auxiliar, servir. É aquela história, né? Servir ao Cristo, servir sempre. O que eu posso te servir, Senhor? É isso que eles vão sempre falar. E aqui a gente sempre fala, você quer agradar o Pai? Agrade o Filho. Automaticamente você vai agradar o Pai. Então é isso que eles fazem. Como gratidão, gratíssima, olha só. Ocupação gratíssima. Essa aqui é de gratidão, né? Quando você é grato, você ajuda, né, para poder pagar, retribuir. E aí, como que você paga uma coisa para o nosso Pai? Você fala assim, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague, né? Mas ao contrário, nós que devemos a Deus. Deus não nos deve nada, Ele nos dá tudo. Então, quando a gente recebe alguma graça, a gente tem que fazer a caridade. A gente tem que servir. E servindo, a gente vai pagando essas benesses que a gente recebe do nosso Pai. Beleza? São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, esses irmãos aqui, olha, anjos, arcanjos e serafins, estão nesse grau de espíritos puros. E entre eles, o mais evoluído aqui na Terra é o nosso Senhor, nosso Mestre Jesus, que nos comanda, que comanda a nossa terra, é o nosso querido governador. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Pensa bem, olha só, ele fala constantemente. Constantemente. Então quer dizer, em algum momento eles vão estar às nossas ordens, mas não constantemente. Então a gente tem sim, através da oração,
através do bom pensamento, chegar aí, né, fazer com que chegue, olha aqui, ó, pôr-se em comunicação com eles. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Então, existe sim a possibilidade das nossas mensagens, da nossa alma, emitir vibração positiva a ponto de chegar em algum dos nossos queridos irmãos que estão à nossa disposição. E, claro, eles não só com a perfeição em razão, sabedoria, moral, eles vão analisar o nosso pedido e ver se realmente é caso de nos atender. Ok, pessoal? Então, aqui do lado, para vocês entenderem, tem aqui essa nota que está no livro Revista Espírita, a 1866, tá, pessoal? Falei 68, mas é 66. Paris, 1866. Mas eu acho que é 1868 mesmo. A data é 1866, mas o livro é 1868. Podem ir lá que vocês vão achar. Nota, os Messias, seres superiores, Messias a gente pode colocar o nosso Mestre Jesus, tá? Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, que é qual que é a hierarquia celeste do mais alto grau? É espírito puro. Então chegou em espírito puro, mas ali dentro chegou a hierarquia, o mais alto grau dessa hierarquia. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, assim, quando eles escolhem encarnar, eles não têm fraquezas. Ok? Olha que interessante. Né? Quando eles atingem uma perfeição, eles se tornam infalíveis, mesmo diante de uma encarnação. Quando eles vierem para cá, eles não vão ser corrompidos de jeito nenhum, porque já atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste. Jesus, né? Jesus é um deles. Se não for o maior, que já teve encarnado. Eu acho que foi o maior. Não, tenho certeza que foi o maior. Que já teve encarnado entre nós. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, ou seja, de Deus. Então ele faz parte do conselho de Deus. Recebe diretamente sua palavra, né, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, Deus comanda e eles transmitem ou cumprem. Ok? Então, imagina só, eles. Então, não é um, são vários. Jesus o maior, aqui na Terra. Ok? Então, quando é recebida essas mensagens, eles transmitem ou cumprem. Transmitem ou cumprem. Verdadeiros representantes da divindade, ou seja, são prepostos de Deus. Então eles poderiam ser, se são representantes, eles se fazem como Deus no momento em que Deus não está ali presente, né, vamos dizer assim, atuando diretamente. Então eles indiretamente atuam como Deus, né? Então eles recebem a ordem como se Deus tivesse passado uma procuração para eles, fala, ó, lá e cumpre, né? E aí você fica com a procuração de Deus para resolver as coisas na Terra ou num outro planeta e assim por diante, porque essa ordem ela é universal. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Espíritos dessas categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Então, esse foi o papel de Jesus e o papel de tantos outros que já encarnaram. Mas como a gente não pode esquecer, vale a pena repetir, Jesus foi o maior deles, né? Mas a gente tem aí Buda, né, Confúcio, tem aí o Sócrates, Pitágoras, né, tantos outros, Ramatiz, foi Pitágoras também. Aí você tem muitos outros, né, espíritos de alta ordem, muita gente, tem bastante mesmo, tem bastante aí que faz um time legal, que está fazendo a Terra, né, aos pouquinhos evoluir. Não estamos percebendo,
Mas se você pegar na história da Terra, a gente já deu um salto quântico de evolução, desde Jesus para cá. Ok? Se você pensar que há 15 mil anos antes de Jesus, o pessoal acendia o fogo na pedra, depois de 2000 anos a gente já está nessa tecnologia toda, né, com mais amor em relação ao que tinha na época medieval, em que se cortava uma cabeça na esquina, o pessoal passava, estava lá o cara sendo enforcado, o pessoal batia palma. E qual que era o evento do dia? Enforcar fulano de tal. Então, quer dizer, hoje não existe isso. Então, quer dizer, nós já evoluímos. Ok? Quando a gente vê alguma coisa desse tipo na TV, a gente já fica impressionado, fica revoltado, entendeu? Tem gente que chora, tem gente que fica muito, sabe, abalado. Essas pessoas que têm essa sensibilidade, bom para elas, muito bom. Né? Espero que isso se transmita todos os dias, não quando só vê na televisão uma pessoa sendo enforcada. Que quando vê uma pessoa na rua passando por necessidade, também sinta essa sensibilidade. E não fique só no choro, né? Passa até ajuda também. Que essa é a ideia. Ficar chorando em casa não resolve nada. Né? Então vamos lá. Encerramos então essa parte que o Kardec fez essas notas sobre os espíritos bons, puros e os imperfeitos, né? Partindo dos imperfeitos para os puros. Muito bacana. Foi um negócio muito instrutivo. E vale a pena ver esses últimos 3 vídeos aí, a partir desse daqui, para poder entender sobre essa ordem de espíritos. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Item 114, a gente já não passa mais a ser item, agora passa a ser pergunta de novo. Progressão dos espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aí vem a resposta dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A gente não pode esquecer, né, daquela passagem, né, bíblica que fala que a evolução humana é do átomo à angelitude. Se eu não me engano, acho que foi até mesmo Jesus que tenha falado isso, não lembro neste momento. Mas é a pura verdade. Ele falava que todos nós seríamos anjos, ou poderíamos fazer coisas que ele fez, e muito mais. Olha só, e muito mais. Então a gente tem a possibilidade de chegar à hierarquia ao nível do nosso mestre, e muito mais. Ele disse isso, ele não é mentiroso. Vocês duvidam dele? Eu não duvido. Eu tenho certeza que um dia eu vou chegar lá. Certeza. Vai demorar? Vai demorar. Agora, eu queria até ver se um dia, né, a gente pode ver esse vídeo daqui bilhões de anos. Vai ser possível. Para falar lá, viu? Falei que ia chegar, cheguei. Né? Mas, obviamente, que até lá isso daqui vai ser ruína. Então, que o nosso espírito então grave isso. Para que a gente um dia olhe para trás e fale, lembra? Pois é, eu tinha certeza e hoje eu estou aqui. Somos provas vivas. Ok, pessoal? Então, aqui ele já fala, o espírito nasce ignorante, ou seja, começa lá dos primórdios, da bactéria, do átomo, sabe? Unicelular, né? E vai evoluindo aos pouquinhos, cada um no seu reino, cada um na sua missão. Vocês vão ver. Vai ser legal. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não tem sentido, porque assim, é uma pergunta que você, se a resposta fosse diferente dessa, a gente ia falar, ué, então existem filhos preferidos de Deus. E não existe filho preferido de Deus. Por mais que seja evoluído, Jesus não é o filho preferido de Deus. Todos nós somos preferidos de Deus. E Jesus deixou bem claro isso. Até mesmo aquele que é endemoniado, age de maneira maldosa, né, perversa, aquele que está perdido, ele é também filho preferido de Deus. Porque senão ele não teria a oportunidade de estar encarnado. Né? Até mesmo os animaizinhos, o inseto, o mais feio dos insetos, é um ser feito por Deus, é criação, é filho de Deus. Né? Até mesmo o vermezinho no corpo do putrefato é filho de Deus. Então, há de se ter respeito por tudo que é filho de Deus, por todos que são filhos de Deus.
mas cada um na sua evolução, cada um na sua ser, na sua na sua missão, no seu modo de servir, né? Então vamos lá. Então ele fala assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Pode dizer aqui, olha só, vamos dar o destaque, simples e ignorantes. Em momento nenhum vai falar, Deus não gosta do simples e do ignorante, não. Ele criou dessa forma, é criação dele, é obra-prima dele. Então ele vai gostar, ele vai amar, incondicionalmente, sempre. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Progressivamente, ou seja, um passo de cada vez. Um degrauzinho, lá do átomo à angelitude. Todos nós um dia já fomos lá um átomo, fomos um ser unicelular, um ignorante espiritualmente falando, né? Um que não servia, se olhava assim, não serve para nada. Mas ganhamos nossa evolução, né? Pelo conhecimento da verdade, ou seja, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de quem? De si. Ou seja, Deus nos fez para que nós, com as nossas pernas, possamos caminhar em sua direção, até um dia estar frente a frente com o divino. Agora, para você estar frente a frente com o divino, você precisa crescer, né? Já viu o pai em pé e o filho ficar da mesma altura, sendo que o filho tem 3 anos e o pai tem 40? A não ser tirando em algumas situações, né? Mas de uma maneira, vamos dizer assim, metafórica, talvez na realidade seja possível, mas metaforicamente falando, não. O filho não tem grau intelectual, não tem grau moral, não tem grau ainda de alguma forma completa para estar ao nível do seu pai. É assim, o pai para os filhos e os filhos para os pais. Não existe como em você inverter essa ordem. A gente está falando, pessoal, no micro, tá? Não estamos falando no macro. Porque se a gente for falar no macro, a gente vai falar de encarnação, às vezes o filho é mais desenvolvido espiritualmente que o pai, mas não é isso. A gente está falando de respeito, de falar frente a frente, olhando no olho, mesmo nível. Bater um papo cabeça com seu pai, não dá para você fazer isso com 3 anos, mas já dá para você fazer com seus 20 e poucos anos, seus 15 anos. Mesmo assim, ainda tem que estar muito na frente, tem que estar com outra cabeça, é difícil. Talvez as pessoas olhem um pouco para trás e vão lembrar aí da memória, vão puxar na memória a vez que iniciou um papo cabeça com o pai, um papo legal, um negócio que você falou, nossa, hoje eu sou adulto, eu consigo conversar com meu pai de igual para igual, de maneira respeitosa, não é? E é assim que a gente está trabalhando para poder um dia estar de frente para o nosso pai, para o nosso mestre Jesus, né? Então, a gente, para chegar nesse nível, a gente precisa ralar, precisa andar bastante, tem que se esforçar bastante para poder fazer esse papo cabeça com o nosso mestre e com o nosso pai. Se a gente não estiver preparado, vai ser como se fosse um adulto conversando com uma criança de 2 anos. Aí não rola nenhum papo, não rola nada, né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Olha que beleza. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então aqui ele fala bonito, né? Pelas provas que Deus lhe impõe. Então o Pai vai passando para a gente pequenas provas de acordo com o nosso tamanho, de acordo com a nossa capacidade. E aí aos pouquinhos a gente vai ganhando, vai vencendo essas missões, vai passando de fase, que nem no videogame. Né? Você vai passando de fase, até que você está muito forte. Né? Quem não sabe, aí tem os jogos que a gente costuma chamar de RPG, né? Que você começa pelado, daqui a pouco você é um imperador cheio de força. É mais ou menos assim na vida também espiritual da gente, né? Aos pouquinhos a gente vai ganhando os graus.
Quem não sabe, né, sobre esses jogos aí, pesquisa que vocês vão entender. Que é legal também, né? Você brinca um pouquinho de Deus ali. É só uma brincadeira, né? Pelo amor de Deus. É um jogo. Ok? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Quando fala em submissão, está falando em respeito ao Pai, né? Não questionar. Não é que essa submissão aqui é aquela falta, é aquele constrangimento, não é nada disso, não é constrangimento. Ser submisso é você respeitar, é você não debater, é você simplesmente ir lá e acatar, né? Então, com humildade, aqui principalmente com humildade. Quem abaixa a cabeça para o nosso pai ou para o seu pai que está aí dando orientação para você, ou te deu orientação, você sabe que vai mais longe, né? E aqueles que fazem espiritualmente, né, ao longo dessas encarnações, respeitar o que foi imposto, chega mais rápido à meta, que é o que está falando aqui. Outros só suportam lamentando. Então, os que reclamam, né? Os que reclamam. E pela falta e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição da prometida felicidade. Por enquanto nós, né? Que nós somos teimosos, mas nós insistimos em errar, né? Em todas as nossas encarnações, tanto dessa quanto para as últimas, ou para todas, né? A gente erra, mas também tem os pequenos acertos que nos faz ganhar um passo um pouco mais à frente e assim por diante, né? Afinal, a lei de evolutiva nossa é de progressão. Alguma coisa a gente progride, né? Em muitas coisas a gente estagna, né? O sofrimento não quer dizer estagnação. Só existe o nome perda de tempo, só isso. Para o sofrimento é perda de tempo, porque a gente procurou fazer coisa errada e aí precisa equilibrar, precisa trazer esse equilíbrio natural ao universo que nos pede aí a evolução. E aí a gente acaba sofrendo porque precisa evoluir mais rápido e para evoluir mais rápido você acaba tendo que sofrer, ok? Então é mais ou menos assim que funciona com a gente. E aí ele fala aqui, né? Depois da prometida felicidade, né? Que a gente ainda insiste nesses erros, afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então vem aqui o item A. Segundo o que acabais de dizer, Kardec está falando, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, acabei de dar o exemplo, né? Ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Aí perfeito, né? A pergunta perfeita. Sim, a comparação é boa. Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, ou seja, a aceitação com tranquilidade, né? Sem lamentar, de maneira doce. Né? Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Tem termo, ou seja, tem fim a vida aqui encarnada, né? Ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, aqui ele faz uma comparação. Então, a vida do homem, como ele fala aqui, quer dizer, da criança à fase adulta, tem um fim, tem um começo e um fim. Já a do espírito, ela é infinita. Então você pode fazer uma comparação lá no micro, que a gente fala, que é da criança à fase adulta. E no macro, pensando em escala maior, a do espírito. Ok? Mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar, depois a gente volta para continuar na próxima semana. Se não der defeito no nosso microfone, ou defeito também na minha operação aqui, porque o defeito foi meu. Né? 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Essa pergunta é excelente. Não. Era isso que eu vim falando aqui há bastante tempo. Não existe regressão. Não existe
a pessoa ficar naquela situação eternamente. Ela vai de algum modo, em algum momento, evoluir. Por quê? Porque da mesma forma que se você jogar a semente tiver luz, tiver uma terra, tiver a água, ela automaticamente ela vai crescer. E se você colocar uma pedra em cima daquela semente, ou se ela for lançada no meio do minério, por mais dificuldade que aquilo vai dar para ela, ela vai nascer, vai buscar os seus caminhos até florescer. Então é assim, por mais que a gente crie as dificuldades, o universo vai nos impulsionar, porque é uma lei de progressão, é uma lei de progressividade que o nosso espírito, o nosso DNA espiritual já vem gravado por Deus. Então, se não for na boa, vai ser na dificuldade, mas vai. Ah, mas existe aquele que fica estagnado. Fica estagnado, mas uma hora a própria lei vai chamar para que seja impulsionada a evolução. E é aí que às vezes a pessoa sofre um pouco, que acaba encarnando com os defeitos físicos, com um monte de dificuldade na vida. E aí acaba acontecendo isso daí que a gente sabe de tantas pessoas sofrendo, porque não progrediram na boa, não progrediram de maneira suave, né, com amor, buscando aí uma melhoria, né, por mais que seja dificultosa, né, uma melhoria por dia, olhar para dentro e perceber que a gente precisa melhorar em alguma coisa. A pessoa já só o fato dela olhar para você e falar assim, eu tenho um monte de defeito, fantástico. A pessoa já está reconhecendo que ela é imperfeita e precisa melhorar. Isso daí já é humildade, isso daí já é um reconhecimento que é o que se precisa para buscar a felicidade e a evolução. É o primeiro passo. Beleza, pessoal? Então, vai ficar um gostinho de quero mais para a próxima semana, né? Eu respondi aqui? Não respondi, né? O 116, respondi? Não respondi. Ó, eternamente horas inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Todos. Todos. Não tem... Ah, mas não. Vai demorar? Vai. Mas todos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Banir, lembra do Lúcifer? Não pode banir seus filhos para sempre. Banir, eu vou até dar mais um destaque aqui, banir, não pode. Então por isso que eu não acredito na história de que Lúcifer é um espírito que foi condenado eternamente a cuidar do inferno. Ninguém é condenado eternamente a nada. Nada. Deixa eu até ficar mais bonitinho aqui. Não pode banir. Vou até dar um destaquezinho, te joga pra cá, fica mais amarelinho. Olha que bonitinho. Pronto, ficou mais amarelo. Não pode banir. Não tem sentido. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Tipo, cala a boca. Não fale mais nada porque ficou feio. Então, é isso aí. A comparação dos espíritos aqui, né, conosco, já mata o assunto, já encerra o que a gente precisava saber sobre isso, sobre as penas eternas, né? Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui. Deixei um pouquinho mais o vídeo para correr, porque a gente perdeu um pouco de tempo aí no comecinho, né? Mas a gente vai ficar com, infelizmente, um pouco mais curto aí na edição. Mas sem problema, pessoal. Importante que nós estivemos aqui, falamos bastante sobre os espíritos puros, aprendemos mais alguma coisinha de diferente aí. Eu espero que você que esteja nos assistindo agora aproveite bastante, abra seu livro dos espíritos, faça as marcaçõezinhas também aí, né? Faz aí as suas marcações no seu PDF, no seu computador, no seu tablet. Vai estudando, porque os nossos queridos irmãos, né, felizes, dizem que a tarefa vai aparecer quando o aprendiz estiver pronto. Então, se você tem aí interesse de conhecer mais profundamente o espiritismo, conversar com o espírito, fazer trabalho
ir atrás, conhecer mais essa ciência bacana que é o Espiritismo, você precisa estudar, não tem jeito. Beleza? Então na próxima semana a gente volta. Assistam aí os vídeos anteriores, curtam os nossos vídeos, clica aí no inscrever, se inscreva para poder receber as nossas notificações, nossos vídeos, e compartilhe, se puder, para que alcance o maior número de pessoas, para a gente poder continuar aí divulgando essa verdade tão bacana que é a verdade trazida pelos Espíritos. Ok, pessoal? Grande abraço a todos aí, uma boa noite para quem nos assistiu. Na próxima semana a gente volta com muita alegria e muita felicidade, porque o trabalho espiritual não para, o nosso também não vai parar. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até lá!